Olha, nós aqui outra vez, gravando para trazer mais uma palavra poderosa. E hoje em nossa mesa, irmã Rosângela, irmã Marcele, irmã Gislaine, sim, mais conhecida como Gi. Hoje ela é a nossa, deixa eu ver, o nome da mulher que nós iremos falar, ela é uma mulher agraciada. O nome também com significado de favor. Então essa tarde está assim, surpreendente. E a nossa convidada hoje é a irmã Gislaine. Ana, talvez? Sim, ela mesma. Ela que vai falar um pouquinho sobre Ana. Amém. Shalom, mulheres improváveis. Vamos então escolher um pouquinho sobre Ana, uma mulher improvável também, assim como nós. Lá em 1 Samuel, a gente vai ver. 1 Samuel, vamos começar no capítulo 1 já, vai contar um pouquinho da história de como era a família de Ana. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu-se que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Lá no versículo 9, vamos ver então. Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. E sucedeu-se que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouviu a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém. A gente consegue perceber aqui alguns traços de Ana, né? De primeiro eu percebo a solidão de Ana em meio a uma família tão grande. Ana estava ali com filhos e filhas da sua rival, com seu esposo, porém ela era solitária, porque ela não comia e não bebia e se entristecia. Nós conseguimos ver que às vezes nós nos sentimos assim, no meio de tanta gente, mas solitária. E ela pedia tanto um filho porque ela achava que o filho ia resolver o problema dela. Mas a gente consegue ver que
De ano em ano ela subia no templo e voltava do mesmo jeito. Amargurada, atribulada. Ela não tinha ainda entendido o propósito de ir ao templo. Como às vezes nós vamos de tempo em tempo, a gente vai para o templo do Senhor da mesma forma. E às vezes solitária, amargurada, atribulada. E vamos e saímos da mesma forma porque às vezes não entendemos como é a forma de nos chegar. Que não são protocolos que nós temos que seguir para estar diante de Deus ou perante Deus. Ela somente chorou. E ela disse que ela estava falando dos desgostos dela. E ali, sobre uma palavra do sacerdote, ela é agraciada com o filho. E até nesse momento nós conseguimos perceber que nessa atribulação de espírito, houve uma chave na vida de Ana que ela viu. Sim. Teve que haver uma chave de mudança. Como às vezes nós, por muito tempo eu fui Ana, solitária no meio de tanta gente. Eu nunca fui aquela quieta, que sempre fui muito desenvolta, sempre estive no meio de muita gente. Mas por muito tempo eu estive como Ana, solitária, no meio de tanta gente. Até que um dia eu cheguei perante ele com o meu coração contrito, falando: eu estou no meio de todo mundo, mas eu estou tão sozinha. E aí, não foi o sacerdote físico, foi o sacerdote, o sumo sacerdote, que veio e me falou no meu espírito: você não está só, eu estou contigo todos os dias, até a consumação. E para Ana receber o milagre, ela teve que chorar. Às vezes nós não queremos chorar, nós queremos só sorrir. Você é um caso à parte. Eu aprendi com a Ana. Eu achava que era só sorrir. Vamos sorrir. Não. Se a Ana não chorasse, Samuel não tinha nascido. Meu Deus. Se ela não chora, se ela não se entrega, nós não teríamos registrado aqui o juiz Samuel, o sacerdote Samuel, que fez tanta diferença na nação de Israel. É verdade. Ele fez muita diferença pelo choro de uma mulher. Seu choro, mulher, não é em vão. Aleluia. O seu choro tem produzido algo no reino, nos céus. Você não chora em vão. Nós mulheres não choramos em vão. Todas as nossas lágrimas, na Bíblia fala que estão em odres. Irmã Isabela, tu deve ter alguns. Rio. Tem um rio, isso mesmo. Jesus vai me apresentar depois. Aqui está suas lágrimas, olha. E nós choramos e algumas vezes nós levantamos da oração, mas eu tive muitas experiências de eu não conseguir falar. De eu apenas chorar, dizer: ele está aqui. E ele entender, porque eu saía de lá com uma leveza na minha alma. Com o peso da tribulação, porque ninguém está isenta de passar uma tribulação. Não há super-heroínas. Nós não somos super-heroínas. É verdade. Nós somos mulheres frágeis. Quando eu adentrei aqui, a gente falava sobre isso, sobre a fragilidade que se perdeu no meio do caminho, porque nós fomos obrigadas a ser fortes. No meio da caminhada, nós mulheres levamos o nosso lar. Nós tivemos que aprender a ser forte, a não chorar por tudo ou não chorar em todos os lugares. Você, mulher que chora no banheiro escondida, para você não mostrar sua fragilidade. Você não está chorando sozinha, você está chorando, o Senhor está vendo as suas lágrimas. Você que chora por um filho, de repente físico, as suas lágrimas não são em vão. A Bíblia não vai nos dizer exatamente quantos anos Ana chorou. De ano em ano ela ia para o templo. Mas nós sabemos que ela chorou por muito tempo, porque a sua rival constantemente a humilhava. E às vezes você chora por um filho que é espiritual, que é uma promessa que está há muito tempo. Para você pode estar enrolada, para você pode ser que esteja demorando. Mas nós vamos ver aqui que Ana, mesmo com a demora, ela não deixava de ir no templo. Ela ia de ano em ano. Quem sabe ela dizia assim, quando ela saía de casa: é hoje.
É verdade. Hoje eu vou receber o meu Samuel, porque ela pediu um filho. Ela foi muito objetiva no que ela pediu, assim. Ela pediu um filho homem. Às vezes nós chegamos diante do Senhor e nós não somos objetivos. Queremos tantas coisas, ou às vezes chegamos diante do Senhor e dizemos assim, o que o Senhor fizer tá bom. É verdade. Talvez a gente teria que orar nesse ano pedindo sabedoria para saber o que de fato nós devemos pedir. O que de fato. E ela chegou diante do Senhor, no verso 11, e disse: mas a tua serva, se deres um filho varão, ao Senhor lhe darei. Ela foi muito objetiva. Ela era estéril. Para ela, se ela tivesse uma filha, tanto importava. Ela queria sair da esterilidade. Sim. Um filho ou uma filha não iria mudar a vida dela. Mas ela foi objetiva. Porque através de Ana nasceria um que iria governar a nação de Israel, que iria ser juiz da nação de Israel. Então nós vemos aqui a importância da mulher saber o que pedir para o Senhor. Nós poderíamos entender também que esse pedido dela, por ela relatar que ela tinha um menino, provavelmente já era um pedido algo do céu, que é o que o Senhor quer que nós sejamos. Né? Esse pedido já nasceu no coração de Deus. Ela teve a audição espiritual para entender isso, pedir a Ele, porque a Bíblia vai dizer que nós não pedimos nada, que a palavra não sai da nossa boca antes mesmo que Ele não saiba, né? Então tem por certo que esse pedido já tinha nascido no coração de Deus e faltava a ela ter essa audição, né, espiritual, entender o que Deus queria. Por isso que eu acho que ela vai tão certa ali, né, e fala menino, porque precisa ter muita convicção, e a gente só tem muito quando a gente tem essa sensibilidade do Espírito, a gente ouve Deus, a gente sabe, não é isso. Por quê? Porque Deus falou no meu coração. E vê que ela devolve. E eu creio assim que a gente só pode devolver para o Senhor aquilo que veio dele. Porque Ele só pode receber aquilo que é a palavra dele. Então isso me afirma. E por mais dois relatos, pelo fato também que a esterilidade dela está vinculada ao próprio Deus. Deus cerrou. Né? Ela não nasceu. Deus cerrou. Não é uma condição que ela queria. Não. Deus permitiu para quê? Para um propósito. O propósito era o quê? Samuel. Que ele pegaria para si de volta para fazer aquilo para o qual realmente foi destinado. Até porque depois que veio Samuel, ela tem outros filhos. Tem. Exato. Se fosse uma condição, ele teria Samuel, ele continuaria serrando. Sim. Não foi só o propósito. Para ver como Deus dá além do que Dá. a gente pede. Sim. Talvez seja por essa abundância aqui de lágrima, né? A única lágrima. Quando veio a resposta, veio assim, parece que 4 homens, né? 2 mulheres. São 7 filhos, né? Sim, Samuel? 7 filhos. 7 filhos? 7 filhos. Olha que Deus maravilhoso. O número da perfeição. Da perfeição. Por quê? Porque ele é perfeito. Sim, sim. Há uma mulher improvável que não podia ter nenhum, Sim. mas foi depois que ela entregou. Exato. De repente, se ela tivesse retido, porque Sim. ela poderia não ter entregue, né? Era o filho que ela queria. Sim. Ela poderia ter dito assim, não, agora eu recebi, porque às vezes a gente é ingrato também. A gente recebe e não quer devolver, né? Mas ela recebeu, passou o tempo da amamentação e ela levou o Senhor aqui. E ela se apresentou ao sacerdote Eli e disse: Senhor, eu fui aquela que esteve aqui e eu orava por este menino, mas eu entreguei ele ao Senhor. É muito tremendo. A gente poderia dizer que essa mulher, a Ana, ela também é uma mulher corajosa. Sim. Porque é preciso muita coragem, né? E entender com certeza o propósito de Deus para poder fazer, ter tamanha atitude, né? Eu acredito que por isso que ela é agraciada. E até mesmo a própria oração que ela, o cântico ali que ela faz, a gente consegue até fazer um comparativo com de outra mulher, que é Maria. Sim. Né? Então, ela realmente ela é uma mulher agraciada, né? Sim, venceu a solidão, venceu a dificuldade, venceu a amargura, venceu ali a sua rival, né?
E hoje a nossa rival não é física, né? Nós mulheres hoje não temos uma rival física, a Penina física. Nós temos Penina que são as nossas mazelas mesmo. Né? Sim. Os nossos medos, de repente, de nos entregarmos totalmente ao Senhor, de entregarmos aquilo que ainda não recebemos, que é uma chave. Você entregar o que você não recebeu é muito profundo. Como que você entrega algo que você não recebeu? Qual era a convicção que ela tinha que ela iria receber? O que se me deres, eu vou te entregar. Sim. É uma convicção. Nós mulheres temos que ser convictas daquilo que nós somos chamadas dentro do nosso lar. Sim. Como mães, ainda que não físicas, né? Às vezes tem mães que não têm filhos do seu útero, mas nós somos mães proféticas em todos os ambientes onde nós estamos. Quem gera o filho dentro de nós é o Senhor. Muitos filhos espirituais que a gente tem de oração, né, filhos que a gente ganhou para o Senhor, ou filhos que a gente cuida que não são nossos. Sim. E nós temos que ter essa convicção, como mãe, como Ana, de que ele era do Senhor. Sim. Entregou ele. Sim. Sim. Eu acredito que Ana entende algo que talvez nós todos os dias precisamos estar no Senhor para entender que tudo é dele. Porque a gente só vai dar para ele aquilo que a gente entende que é dele. Sim. Quando a gente pensa que é nosso, que é meu, a gente não consegue de fato dar. E quando a gente até tem esse pensamento, realmente não tem como você entregar para o Senhor. Mas quando a gente tem essa virada e pensa assim, não, isso tudo é do Senhor. Então, se torna até mais leve, mais fácil você dar a Ele, porque você entende que não é seu. Que Ele te deu, porque se Ele não tivesse dado, não haveria possibilidade. Né? Tem algo para falar aí? Eu tenho. Eu acho assim, discorrendo, né, nesse texto, a gente vai ver que a Ana vai entregar, né? Vai entregar o Samuel. Só que ela não vai entregar num contexto onde ela consegue ver, né, coisas boas. Ela vai entregar na casa de... Então ela vai entregar numa casa onde ela estava percebendo conflitos, né? Onde ela entregou no altar mesmo, né? Samuel no altar, em um contexto onde ela não tinha controle do que estava acontecendo. Muito pelo contrário, né? Era uma casa que os filhos, né? Ofni e Ofinéias, não estavam fazendo a vontade do Senhor, né? Eles estavam desviando. Existia muitas coisas dentro daquele lugar a qual não agradava o Senhor, né? E às vezes a gente precisa entregar nesse contexto. E eu imagino que para Ana não deve ter sido fácil, né? Não só entrega, mas o fato, nós que somos mães, hoje nós 4 aqui, né, somos mães físicas também, né? Entregar os nossos filhos, né, entregar os nossos sonhos muitas das vezes, né, como a Gi falou, não em ventres que vão gerar, para lugares a qual você não tem a certeza do que vai acontecer. Foi isso que Ana fez. E como a Isa falou, a Ana foi corajosa de ter esse ato, porque lá na frente, como a Gi já discorreu, e eu creio que a gente vai discorrer um pouco mais, a gente sabe que Samuel foi um juiz, ele foi um líder, e a palavra de Deus diz que ele chegava diante do povo no fim, onde ele já estava ali no fim do seu reinado, e ele falava para o povo, né, se existe algo em mim que vocês... Então eu imagino que para você falar isso, né, ele não tinha nada a temer. Não tinha nada a temer. E eu fico imaginando essa mãe, né, essa mãe, na verdade, ela passou tudo isso. Samuel veio dessa força, dessa coragem de Ana. Então, a palavra que eu quero deixar também hoje é que, às vezes, mulher, você está vendo uma situação dentro da tua casa, dentro dos seus lares, como a gente falou, filhos físicos ou talvez algo espiritual, que você não quer entregar, porque você tem visto lá do outro lado uma situação que você diz, vai se perder. Né? Mas é tão lindo porque o Senhor tinha o controle da situação. E Samuel, ele prosperou naquele lugar onde a presença do Senhor estava escassa, ele trouxe a luz, né? Então muitas das vezes vai precisar haver mesmo essa coragem da sua parte de entregar algo, mas diante do cenário que os teus olhos estão vendo. Mas às vezes você precisa ir um pouco além, né? No espiritual. E aí quando a gente vai
entra um pouquinho mais a fundo no espiritual, a gente consegue ver coisas que aos nossos olhos físicos, né, não estão vendo. Então, se o Senhor está te pedindo algo, mesmo num contexto difícil, eu quero te dizer que Ana foi essa mulher. Ana entregou, mesmo num contexto onde ela achava que Samuel não era casa, né? Talvez ela até pensou, né? Na minha casa, meu filho, meu primogênito, eu vou cuidar, vou proteger e eu vou deixar lá. Mas era a representação da casa do Senhor, né? Era a representação, era onde eles levavam os sacrifícios. E eu creio que ela conseguia perceber isso. E ela foi essa mulher corajosa de entregar num ambiente onde a luz estava se apagando. A luz estava se apagando. E aí ela entra nesse contexto e entrega, né? Samuel, tão pequenininho, né? Já ouve a voz do Senhor. Se ela não tivesse entregue, a luz iria certamente se apagar. Sim. E hoje não saberíamos como iria proceder a nossa vida, como nós estaremos aqui, né? Então, são atitudes que, às vezes, é um passo no escuro, né? Como a pastora Edneia sempre fala. É um passo no escuro, mas sabendo que o chão está ali. O Senhor vai dar o chão, mas nós temos que dar. Ela teve que entregar, mesmo nesse contexto. E o Senhor usou muito, né, Samuel. E hoje nós temos aqui a palavra para nos dizer que, através de uma entrega de uma mãe física, o Senhor pôde mover em muitas outras coisas, né? Através de Samuel vieram muitos outros homens de Deus. Sim, e sabe que, vendo a sua colocação, Rosângela, eu pensei muito na situação que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, que é muito difícil dentro desse contexto, que era a casa, onde tudo que não agradava a Deus acontecia. É um tempo desse, exatamente, né, que nós estamos aqui criando os nossos filhos. Um tempo desse. Um tempo em que é uma casa, uma nação, né, que está tudo fora dos padrões. E é lindo porque quando ela vai visitar, né? Tu ia falar, Pode falar de ano em ano, né? Ela via Samuel anualmente. Nós, como mães, às vezes a gente não deixa o final de semana fora. E ela só ia de ano em ano. Ela levava as vestes para ele, né? O cuidado. Ela entregou totalmente para ele, né? Para o Senhor. Mas ela não deixou os cuidados de mãe. Não deixou de prover. Não. Meu Deus. Ela não deixou os cuidados, porque ainda que eles cresçam, né? Eles vão, a gente sempre vai ser a mãe que vai estar ali. A roupa é a cobertura, né? Que nós mães damos aos nossos filhos. Aquela cobertura espiritual. A roupa que aquecia eles somos nós. E cobrimos os nossos filhos de oração, não que os pais não façam, né? Mas é o amor, o cuidado de tecer, né? Ela tecia a roupa. Hoje a gente já não tem mais isso, né? Hoje nós, né? Pelo menos eu não costuro, né? Mas tinha muito isso. Tinha muito esse cuidado, esse zelo dela, e ela fazia túnica de linho, que significa justiça. De ano em ano ela nobre, profetizava. Né? É um tecido nobre, né? Pra gente hoje é um tecido nobre, né? Sim. E de ano em ano, imagino assim, Ana vestindo Samuel com a justiça, receba a justiça do céu. Ela não deixou de orar. Ela deixou, mas ela não deixou de orar. Não, assim. Tremendo. E sabe uma lição também que eu vejo aí, que ela cumpriu o voto, né? Sim. A importância, né, de cumprir o voto. E ela não só cumpriu, mas ela teve todo esse cuidado. Porque hoje, talvez, né, eu também não tenho muita essa habilidade de costurar, não temos como tecer essas vestes, né? Mas, como a gente colocou, em oração. Porque a mãe, ela nunca vai deixar de ser mãe. Não tem como. É uma comparação que a Bíblia faz, né? Que ainda que uma mãe se esqueça do filho no seu ventre. Que mãe que esquece o filho no ventre? Não tem como. Ele chuta, né? Um incômodo ali, porque ele está mexendo, então não é algo natural, é algo sobrenatural. Sim. Como nós, mães, vamos esquecer um filho? Não tem como. Não, é impossível você gerar alguém e dizer assim, não, nunca gerei. É. Nunca gerei. Não tem como.
nunca sentiu uma dor, ainda que não tenha sido um parto normal, mas as pré-contrações, os chutes, as mexidas, a sensação que a gente tem de alguém dentro, é muito, Deus assim, Ele é muito extraordinário mesmo, que Ele faz. Deus de maravilhas. O privilégio que nós temos, porque você vai perguntar para um homem como é gerar e não sabe. Porque Deus deu para nós, mulheres, gerar. E esse gerar físico ou gerar espiritual, ele é muito profético. A gente dá luz. A gente, através de nós, sai um serzinho pequenininho que a gente olha e fala, meu Deus, como você veio tão perfeito. Sim. E como Deus fez tudo perfeito, né? A ponto que nós temos tudo que eles precisam para ser gerado dentro da gente. Sim, ali dentro, sem que haja intervenção nossa. Nós não precisamos intervir. Nada. Olha como Ele é poderoso. Meu Deus. Sem palavras. Mulheres improváveis, a mesa está sem palavras. Nós estamos realmente nos alimentando de forma muito sutil, muito tranquilos, porque a alimentação que nós estamos hoje recebendo requer uma mastigação um pouquinho mais longa. A nutrição que o bebê recebe, né? E a nutrição que nós damos durante o aleitamento. E a nutrição, essa nutrição simboliza a vida toda, porque nós nunca vamos deixar de nutrir os nossos filhos, o nosso lar. Nós, como mulheres, nós nunca vamos deixar de nutrir. Sempre nós vamos ter o que oferecer. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada a oferecer. Mas eu não tenho nada. Você tem. Você tem a nutrição para oferecer. Indiretamente ou diretamente. Mesmo que a mãe que não amamenta, ela nutre o seu filho, porque nós reconhecemos o choro. Nós sabemos qual é o choro de fome, qual é o choro de dor. O pai não sabe. O pai não sabe. O pai não sabe o choro de fome, o pai não sabe. Mas a mãe sabe. A mãe escuta e discerne a voz de muitas crianças, você discerne o choro do seu filho. E isso é muito profundo, porque isso Deus deu a nós, mulheres, o privilégio. E isso a gente vai seguir, vai ouvir a voz do filho, mas também a gente tem que estar atento a ouvir a voz do Senhor para encaminhar, para nutrir o filho no decorrer da caminhada. Sim. Para nutrir, de repente, uma casa Sim. Que precisa de muita sabedoria, um lar onde está como o lar de Eli, desconstruído, totalmente fora dos padrões que o Senhor tem. Mas Ana nutriu Samuel de ano com amor, com sabedoria, com vestes. Sensibilidade do Espírito Santo. A mulher que ela tem a sensibilidade, que ela se move pelo Espírito Santo, ela consegue nutrir. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é o que nos guia, nos ensina, nos ajuda. E hoje, para que nós possamos nutrir nossos filhos, só sendo uma guiada pelo Espírito Santo. É verdade. Senão, por nós, não. Pelo Espírito, sim. Pelo Espírito. Tudo é por Ele, né? Nós não temos essa condição, né? E nós conseguimos ver também aqui na história, não fala muito sobre Penina, mas Penina, por ter a condição de gerar, ela tinha um senso de humilhar a Ana, né? Mas ela estava sendo indiretamente usada por Deus, eu vejo, para que ela pudesse movimentar a Ana para o altar. Porque nós vemos que se nós não tivermos uma dificuldade, nós não vamos para o altar. Sem dor é muito difícil quem vai para o altar sem dor. A dor nos leva ao altar. O sofrimento nos leva ao altar. Porque nós entendemos que somente o Senhor pode dar. Então, ali a Penina, Deus usou a Penina também para que promovesse a Ana, para que a Ana se levantasse. De repente a Ana estava ali, quem sou eu? Não posso gerar. Aí vem Penina e começa, todo ano, e Ana recebia uma porção a mais, né? Penina não. Quem sabe Penina também estava feliz.
por ter filhos, mas ela não recebia o que ela recebia, que era o amor do marido. Mas ali Penina insistia, humilhava a Ana, dando um saculejo na Ana, dizendo assim, se levanta, vamos. Às vezes a gente precisa do empurrão de Penina. Um empurrãozinho assim pra gente ir pro altar. Porque senão, às vezes nós deixamos, tá bom, a vida quis assim. A vida quer que eu seja assim. Não sou mãe, eu não vou continuar não sendo mãe. Não, nós precisamos ir para o altar. Porque é o desejo do Senhor. Ainda que nós não gerem no nosso ventre, há muitos filhos que precisam ser gerados dentro do nosso coração. Exato. Mais alguma colocação? Agora que a Gi falou isso, a oração de Ana contém a seguinte parte, no capítulo 2 de 1 Samuel, no parte B do verso 5, diz assim: a que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Então a gente consegue entender aqui que como foi iniciado Ana. Ana gerou mais filhos, Ana, pelo que a Bíblia diz, teve 7 filhos, Então, talvez, se você deixasse passar por esse processo de dor, como a Gi colocou, que sem a dor não tem como a gente ir para o altar. Tem que anotar, isso é uma colocação muito forte, Gi. Exatamente. E só quem passa no processo sabe que é exatamente assim, que existem dores necessárias, Quem tem filho sabe que existe uma determinada idade onde algumas crianças elas sentem dor, literalmente pelo crescimento. Eu já levei meu pequeno, eu tenho 7 anos, eu já fui parar no pronto-socorro com ele umas 2 vezes, com muitas dores e nas pernas. E o médico dizer, mãe, é apenas a dor do crescimento. Então, Ana deixou, Ana deixou passar pelo processo, sentir a dor, e a palavra de Deus é linda, porque quando a palavra de Deus diz aqui que ela era estéril, foi mãe de muitos filhos, ela cumpriu o propósito, Ela cumpriu o propósito e foi muito além, Como a gente pontou no começo, o Senhor foi muito além na vida de Ana. Então, às vezes, Deus está precisando de uma posição, mesmo que seja de dor, mas entregue no altar, porque a palavra de Deus também diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Então, se você deixar passar esse processo de dor, eu posso garantir, por processos vividos, que Ele vai multiplicar ainda na sua vida. Amém. Como Ele amadurece, como a dor amadurece. Como a gente, nós mulheres, nos partos, nós sofremos a dor do parto. Sim. Para ver que não é algo natural. Porque se fosse algo natural, nós não precisaríamos passar a dor do parto. Por que nós passamos a dor do parto? Porque há um processo de desconjunção de ossos para que haja o nascimento. Então, o processo da dor é a desconstrução aqui, dentro de nós, para que a luz venha, o amadurecimento venha. Porque uma menina de 18 anos que dá à luz um filho, ela já não é mais menina, ela é mulher. Quando ela dá à luz, ela se torna mulher. Há uma transformação a partir de um nascimento. Então a dor nos amadurece. Ainda que é tão triste falar a dor, mas a dor nos amadurece. E como ela é importante na nossa vida, com Deus. Porque a mesma dor que nos leva até o Senhor é a dor que nos traz a bênção. A Ana foi com dor ao Senhor, mas a Bíblia fala que quando ela saiu dali, ela comeu e o semblante dela já não era mais triste. O rosto dela se transformou. Como no Senhor nós somos transformados. Nosso semblante é mudado no Senhor. Eu só estou analisando aqui, pensando essa dor, entendeu? Ai, dor é uma coisa profunda, gente. Porque você tem que sentir a dor de tal modo para poder entregar. Ter a dor do nascimento e depois ir entregar. Todo processo tem dor. Tem. Eu queria fazer uma colocação aqui. Você terminou? Encerrou? Eu queria fazer uma colocação, assim, eu escrevi um pouquinho hoje,
Mas eu queria deixar assim dois versículos assim de 1 Samuel, como a Gi leu. Olha, está tudo alinhado mesmo. E até vou contar alguma coisa que a Gislaine falou. Ali no versículo de 1 Samuel 1, no versículo 8, vai dizer então que Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal no teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Nossa, eu leio essa palavra e fico pensando comigo, né? Senhor, Isso é uma mulher. Poxa vida, né? Era o marido pra dizer isso, né? Não, e aí eu fui pensar nisso, eu vou trazer para os nossos dias. Porque então, quando eu leio esses questionamentos feitos por Eucana, o marido, né? Eu consigo imaginar Deus nos fazendo a mesma pergunta. Agora, tira o marido. E Deus está fazendo a mesma pergunta para mim, Gislaine, para você, Marcele, para você, Rosângela. Muito forte. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Melhor do que uma carreira de sucesso? Melhor, às vezes, de muito dinheiro? Eu não sei o que você tem colocado e pedido. Eu sei que o Senhor está perguntando, assim como Eucana perguntou para Ana: não sou eu melhor do que isso que você está pedindo aí? Isso aí, que nesse momento você está refletindo aí, agora, exatamente nesse momento você está pensando: mas eu queria isso, eu queria aquilo, e o Senhor está te falando: não sou eu melhor do que isso aí que você está colocando, pontuando? O problema, ele não está em desejar essas coisas. Não tinha problema a Ana desejar ter filho. Até para nós hoje, né, uma coisa natural, vamos dizer assim. Mas em colocá-las como um requerimento para a nossa felicidade. Como a Gislaine até falou de uma forma, né, de estar ali, talvez se sentir só, não quer dizer não se encontrar, não encontrar a felicidade. Talvez porque a gente acaba atrelando que aquilo que eu quero, que talvez a gente coloque como sendo mais importante do que Deus, como Eucana fala ali: não sou eu, Ana, mais importante do que 10 filhos? E Deus pergunta: não sou eu mais importante? Porque que de repente você está procurando algo, coisas para preencher uma felicidade que somente eu posso te dar. Somente o Senhor pode suprir. Talvez esse foi um grande equívoco de Ana, como você mencionou. Ela ia lá, mas ela ainda talvez não estava com o coração onde deveria estar para receber do Senhor. Porque ela atrelava, talvez, toda mudança de relacionamento com Eucana através do filho. Entende? E não o que o Senhor realmente poderia alegrar o coração dela. O requerimento dela estava totalmente mudado nesse contexto, sabe? E muitas vezes somos nós no dia de hoje. Nós queremos isso. Porque muitas vezes atrelamos a isso a nossa felicidade. E aí não recebemos. Mas quando está atrelado ao propósito de Deus, e aquilo não pode ser maior. Não pode ser maior. Eu não posso depender. Tu vê que até para ele atender foi feito um voto. E ele reteve aquilo de volta. Até para que Ana não tornasse aquilo. Como ele me deu, me daria. Não, e aquilo tornasse objeto de felicidade, de dependência de Ana. Porque muito hoje no nosso contexto, muitas pessoas vão ao Senhor, sabe? Como você colocou, de vai, chora por algo. Mas se o Senhor der, talvez essa pessoa nem permanece mais no altar. Porque aquilo para ela é a felicidade, só que pode ser uma felicidade até momentânea. O que o Senhor quer dizer? Que Ele é muito melhor do que 10 filhos. Ele é melhor do que isso que você está pensando nesse momento, que você acha que se Deus te der isso é mais importante. O que eu quero dizer? Quando a gente mudar essa chave, como você colocou, entender que Ele é primazia, que Ele é mais importante, Ele te dará as outras coisas. Porque eu vou passar a entender, vou ter uma maturidade, entender que quem tem Deus tem tudo. Que o meu coração tem que estar nele. E assim Ele vai me dar as outras coisas. Virou mais 7.
viram mais 7. Aí ela aprendeu, como você colocou, ela aprendeu. Teve um momento em que ela teve que se render, ela teve que aprender o porquê de lá sempre. Mas teve que ter uma mudança. E não deixar, eu quero um filho, tá, quero um filho. Mas, né? Então eu vi aqui que a nossa satisfação, no caso dela ali, deveria estar em Deus. A satisfação de Ana deveria estar onde? Em Deus. Não estava ainda. E eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que essa foi a mudança. A satisfação dela. Claro, Deus tinha ali um propósito, porque Deus não dá nada para nós que não tem um propósito, né? Mas vocês conseguem ver que foram como você colocou. Eu achei interessante, enquanto você estava falando, eu estava falando, é verdade, Senhor. Porque o tempo a gente não sabe mensurar, mas olha o tempo que ela levou. Por quê? Porque ela ainda não tinha entendido. Ela não tinha entendido isso, que era importante mudar essa chave dentro dela. E por isso que eu acredito que houve um tempo de amadurecimento, de entendimento para ela. Não, se tu me der, eu entendi que eu não vou ficar dependente disso, que isso não vai estar atrelado à minha felicidade, que isso é do Senhor e eu vou devolver para o Senhor. Porque enquanto meu coração estiver preso naquilo que eu estou pedindo, isso. Tem até uma frase que eu lembrei, que eu creio que todas aqui já ouviram, até você já pode ter ouvido. Ana pedia, né? Senhor, eu quero um filho. Ela ia todo ano, Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Quando ela chegou e falou assim, Senhor, eu te dou um sacerdote. Aí aconteceu. Né? Foi essa chave. Quando ela queria um filho, o Senhor não dava um filho. Mas quando ela falou, Senhor, eu te dou um sacerdote, mudou. O coração dela mudou. Ela estava gerando um processo para o céu e não um processo para a terra. Isso. Que é essa mudança. É essa mudança. E aqui o pedido dele deixa muito claro que daí eu colocando ele aqui como um Senhor, o esposo, não sou eu, Deus, o teu Deus, o eu sou mais importante do que isso que você agora, nesse momento que está assistindo, está pensando? Se o teu coração estiver em mim, se eu for realmente a primazia, for o mais importante, for a tua primícia, isso que você está me pedindo, eu posso te dar. Mas o teu coração não pode estar nisso. Ele tem prazer. Ele tem prazer, ele quer fazer isso. Ana conseguiu, depois de fazer uma oração, entregar tudo a Deus e fez um voto. E foi aí que o Senhor pôde abençoá-la, pois sabia que o seu coração estava no lugar certo. Era necessário. Era necessário estar. E uma coisa que você falou, Gislaine, que tão alinhado que está aqui, uma palavra pode mudar tudo. E você falou isso, né? Uma palavra, porque daí quando eu vou lá em 1 Samuel também, no versículo 17, pode ler para mim. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que me pediu. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Ele declarou. Ele declarou, e ela recebeu dessa palavra. Ela recebeu. E aí depois, ali no 18... Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Uma palavra, como a Gislaine falou, uma palavra pode mudar tudo. E muitas vezes, como você mencionou, Gislaine, nós vamos de culto a culto. Ouvimos uma palavra, nós deixamos ela embora, não tomamos posse dessa palavra, não mudamos o nosso semblante, não recebemos dessa palavra no nosso espírito, porque quando a gente recebe essa palavra no espírito, é notório que o nosso semblante muda. Por quê? Porque eu estou de posse dessa palavra, eu tenho por certo que Deus irá fazer, porque Ele usou o sacerdote, o sumo sacerdote, tem falado contigo, Ele tem dito, já tem liberado a palavra, mas você tem deixado a palavra se perder. Não deixe, faça como está descrito aqui na palavra do Senhor. Tome posse dessa palavra, mude o teu semblante, caminhe na dimensão da palavra liberada, na dimensão daquilo que já foi entregue para você. Caminhe já de posse da tua vitória. A palavra diz que o coração alegre é formosinho no rosto. Sim. Quando nós recebemos a palavra no nosso coração. Sim. Nós temos que receber ela dentro do nosso coração, para o nosso rosto estar formoseado. Se nós recebermos ela só nas orelhas, como o pastor Ednei fala, não formoseia. Sim. Agora, quando nós temos a convicção que Ana teve,
Nós recebemos o nosso coração e o nosso rosto muda, porque nós já temos a convicção de que já está tudo preparado. Porque na verdade já está tudo preparado. Sim, por isso que eu falo que eu digo beber, tomar isso no espírito, porque o espírito ele está pronto. E quando isso está enraizado dentro do nosso espírito, gente, acabou. Não tem quem tire. Eu tomo posse dessa palavra e mudo até a minha postura de caminhar, mudo o meu semblante, porque eu estou de posse dessa palavra e não tem. Foi liberado, eu vou viver. E aí no versículo 18, para nós encerrarmos, eu queria fazer uma dinâmica, porque diz assim, no 18. Aqui diz assim na minha versão: e ache a tua serva graça aos teus olhos. E eu queria colocar aqui para nós fazermos isso. Eu vou colocar aqui: eu, Isabela, tua filha, ache graça em teus olhos, Senhor. Aquilo que eu tenho colocado diante de você, que eu ache graça do Senhor. Eu, Rosângela, declaro que eu ache graça diante de ti, Senhor. Que eu, Gislaine, ache graça diante do Senhor naquilo que eu tenho apresentado a ti. Amém. Que eu, Marcele, ache graça em ti, Senhor. Amém. Eu queria assim encerrar Mulheres Improváveis falando de Ana, que você que vai assistir esse vídeo seja poderosamente agraciada com esse favor. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Shalom, amadas! Passando para deixar um recadinho para vocês. Imperdível. Você que já me segue no Instagram, logo a mais eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo a descrição do Instagram, para vocês continuarem ali, tanto seguindo como indicando. Mas eu quero falar dos nossos vídeos. Nós temos vídeos gravados sobre Débora, sobre Jael, sobre Eva. Acabamos de gravar um vídeo incrível de outra mulher, mas eu não vou falar. Vai ficar... Quando você assistir, você vai descobrir que mulher fantástica é essa. Participe, assista, compartilhe, edifique a vida de outra mulher. Esses vídeos estão sendo feitos de forma muito especial para edificar a tua vida e com certeza a tua amiga, a tua mãe, aquela mulher que você sabe que precisa. Então compartilhe e você vai ser abençoada. Fica aí a dica da Isa da hora. Beijo e até o próximo vídeo.